Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, dia 30 de julho. Está acabando, né? Está acabando o mês de julho. Essa semana já entramos em um novo mês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, no verso de número 32. Marcos, capítulo 13, verso de número 32, por favor. Abra sua Bíblia aí junto comigo. Glória a Deus e aleluia. A epígrafe do texto é: o sermão profético continua, a vigilância. Eu quero falar hoje um pouco sobre a vigilância, sobre o tempo de Deus, né? A hora de Deus nas nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje já é o nosso primeiro dia da semana, né? É semana que começa. E a gente já vai começar preparado, vigiando em função da semana que teremos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso de número 32. Vamos lá, todo mundo já achou? A galera que está em casa aí já achou também, né? Tá fácil hoje. Eu vou ler o texto. Diz assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Papai do céu, peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, para que a gente possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus nos exorta, Jesus nos ensina, Jesus nos orienta a termos uma atitude de cuidado, a não sermos desleixados, a não sermos descuidados com a nossa salvação. Jesus traz para mim e para você uma figura de linguagem sobre o tempo. Sobre o tempo. Dizendo que o reino dos céus, a volta de Jesus Cristo para cada um de nós, se assemelha a, será parecido com. E ele traz então uma figura de linguagem muito simples para que todo mundo possa entender. Ele disse que é como se um homem que comprou um sítio
fosse viajar. E antes de viajar, ele chamou cada um dos seus empregados, ele tinha vários, e deu a cada um deles uma função. Ele disse: você corta grama, você cuida das árvores frutíferas, você cuida da fonte de água, você cuida da calçada, você cuida dos muros, e foi dando função para cada um deles. Você vai dar comida para os cachorros, você vai tratar das galinhas, quem vai tirar leite é você, quem vai cuidar da horta é você. E ele viajou, diz a Bíblia, foi embora. E ele não falou para ninguém quando ele voltaria. Para ninguém. Ele só disse: quando eu voltar, eu quero tudo em ordem, perfeita. Se eu voltar e você não tiver feito o teu serviço, está na rua. É isso que Jesus está falando. E a Bíblia diz então que ele foi embora. E ele deixou esse sítio na mão de todo mundo que trabalha com ele. Só que a Bíblia disse de maneira muito clara que cada um tem uma função. Cada um tem a sua obrigação específica. Por que que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia diz que nós seremos cobrados pelas obras das nossas mãos, pelas palavras que saírem da nossa boca, pelos pensamentos que brotarem do nosso coração. É por isso que nós vamos ser julgados. Você não vai ser julgado pela obra dos outros. Você vai ser julgado pelas suas obras. Você vai ser avaliado por aquilo que você fez e por aquilo que você não fez. Deus deixou obrigações para você. Ele disse para mim e para você o que nós poderíamos e o que nós não poderíamos fazer, para cada um de nós. E desde que ele subiu, ele foi embora, ele foi para o céu, desde esse dia, cada um de nós, quando acorda de manhã cedo, tem uma função. E você sabe exatamente da sua obrigação. Sabe o que você tem que fazer. E quando Jesus voltar, irmão, se a grama que você ficou de cortar tiver feia, morrido, com buraco, com mato, mal cortada, você vai ter que dar conta disso. E com certeza você vai perder seu emprego. Nesse caso, a tua salvação. Então, a obra da nossa vida é manter aquilo que Jesus deixou para mim e para você como obrigação em dia, bem feito, adequadamente. Jesus, ele não gosta que você faça as coisas de qualquer jeito. O profeta Jeremias, ele disse: maldito, veja, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Maldito, a Bíblia diz. Não é bendito. O que é fazer a obra de Deus relaxadamente? É não cortar grama direito. É não limpar o mato, deixar o mato tomar conta da grama. É você ver os buracos e não jogar terra para tapar. É você não fazer o teu serviço direito, irmão. E não adianta você dizer que o cara do poço, porque ele ficou responsável pelo poço de água, e a grama está feia porque o cara do poço não molhou, porque Deus mandou o cara cuidar do poço, não mandou ele cuidar da grama. Quem tem que cuidar da grama é você. Então você não vai poder atribuir a ninguém a tua obrigação. Porque a Bíblia diz que o filho não paga pelo pecado do pai, e o pai não paga pelo pecado do filho. Quem peca, paga.
Então não adianta, até aqui na terra, na tua casa, na tua vida, você pode atribuir os teus fracassos a outros. Dizendo, eu não fiz porque o meu marido não deixou. Eu não fiz porque a minha mulher não deixou. Você pode até falar isso. Aqui as pessoas acreditam em você. Mas diante de Deus, Deus sabe por que você não fez. Porque é muito fácil a gente justificar as coisas que nós deixamos de fazer, atribuindo aos outros a culpa pela nossa falha. Normalmente cola, né? Não é? A pessoa passa, tropeça num chinelo, cai, faz um negócio, daí vem brigar com o cara que deixou o chinelo. Mas quem não olhou o chinelo, não viu, foi ela. Por que não presta atenção onde você está andando? Como é que você anda, você não vê que tem um chinelo ali no meio? Daí cai, a culpa é do cara que o chinelo está do ladinho ali, porque você não presta atenção onde você anda. É fácil colocar a culpa nos outros. É fácil você colocar a culpa nas pessoas por causa do teu fracasso, da tua infelicidade, da tua raiva, da tua falta de fé, desesperança. É fácil, irmão. Desviou da igreja, saiu da igreja, porque o irmão da igreja, irmão, que é isso, irmão? Mas o irmão da porta me tratou mal, me desaforou, fiquei com tanta raiva, nunca mais foi na igreja. A culpa é do cara da porta? E você abandonou Jesus? Ele até pode ser um idiota. E o anjo certamente vai dar uma espadada nele pelo que ele fez. Mas daí você desviar da tua fé? Daí você desviar da tua fé? Então, e hoje esse texto, essa palavra, ela está trazendo aqui para mim e para você, uma conotação de responsabilidade em relação à nossa fé, em relação ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Jesus está dizendo que Ele deu para você uma atribuição. Jesus está dizendo que Ele deu para você uma responsabilidade. Jesus está dizendo que Ele deu para você uma função. E você tem a obrigação de cumprir ela. Pastor, você não sabe. Eu não prego mais o Evangelho por causa disso aqui, ó. Eu não prego mais o Evangelho porque eu era um pregador, agora não sou mais. Por causa desse negócio aqui. Mas é que a minha mulher não deixava, e daí ficar me infernizando, daí enchi o saco, abandonei. Irmão, quem vai para o inferno é você. Que Jesus deu para você fazer. E o que você deixou de fazer é responsabilidade sua. Sua. Não é de outra pessoa. Não se engane. Deus, Ele é o justo juiz. Eu estava falando com a pastora Carla, essa semana ainda, sobre pessoas que são alcançadas pela justiça em função de problemas que tiveram no passado. Não é? Fica pendurado, enroscado no teu passado, uma dívida, uma condenação, sei lá o que. E você fugiu, se escondeu, não apareceu, não compareceu. 10 anos, 15 anos, de repente, parece um bloqueio na tua conta, e tranca um dinheiro teu que você precisa, você fica desesperado, né? Desesperado, porque o juiz trancou tua conta, indignado, mas você esquece que você está fugindo da conta faz 15 anos, 20 anos, você não paga, que você enrola, que você acha que a pessoa não tem direito, mas você não vai pegar um advogado e ir lá resolver o problema, você se esconde até a hora que os caras conseguem trancar tua conta, teu carro ou alguma coisa que você tem. E daí você tem que voltar lá no teu passado, 15 anos atrás, ou seja, daí você vai ter que ir lá no tribunal, negociar e pagar, porque você foi alcançado pela justiça. O teu passado e o meu passado pertencem a nós. O que nós fizemos, ou as coisas que nós não fizemos. E essas responsabilidades um dia vão nos alcançar. E eu estou trazendo isso aqui como uma figurinha de linguagem para você.
para você entender que no dia do teu julgamento, você pode até ter esquecido das coisas lá de trás, mas a Bíblia diz que nós temos um livro da nossa vida, e lá está escrito todas as coisas que você fez e falou. E quando chegar diante de Deus, você vai ter que dar conta delas. A não ser que tenha havido arrependimento e perdão. Porque para haver perdão tem que haver arrependimento. O que isso quer dizer? Quando o juiz bloqueou a tua conta, você lembrou, descobriu talvez de uma dívida que você não sabia ou não lembrava, ou lembrava e fez de conta que não lembrava, e você vai ter que ir lá atrás, negociar, parcelar e pagar. Porque quando a justiça de Deus ela desce sobre as pessoas, principalmente quando você ora e busca de Deus a justiça, não é assim que o Evangelho de Mateus diz? Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Quando a justiça de Deus desce, você está orando, pedindo a justiça de Deus primeiro vem sobre você. E se você tem contas no passado a acertar, elas serão cobradas. Como é que você quer ser abençoado se você está devendo para fulano, para ciclano, para beltrano, se esconde? Mundo físico e mundo espiritual, eles se misturam, é um só. E aquelas dívidas, aquelas contas que vieram lá de trás, algumas não se extinguem. Um dia você vai ter que pagar. E quanto antes você comparecer ao tribunal, assumir as tuas dívidas, conversar, negociar e pagar, antes você vai estar livre da justiça. Agora, se a justiça dos homens, mesmo com o passar dos anos, consegue alcançar você, você imagina a justiça de Deus? Imagina a justiça de Deus. Então não adianta você se esconder, colocar uma máscara e fazer de conta que não aconteceu nada, irmão. Nós precisamos resolver a nossa vida. Nós precisamos vigiar, irmão, para que não sejamos alcançados pela onda de justiça. Então, para que nós estejamos hoje debaixo da justiça de Deus, para que a nossa vida esteja pautada pela palavra de Deus como nós ambicionamos, desejamos hoje, porque hoje nós conhecemos a Jesus, nós buscamos a Jesus e a gente quer ter uma vida reta, justa, honesta, andar na presença de Deus, primeiro você tem que resolver teu passado. Porque enquanto você não resolver teu passado, você não vai viver em paz no teu presente e dificilmente vai ter esperança ou expectativa de mudança no teu futuro. A Bíblia é muito clara, ela diz, irmãos, não se engane, de Deus não se zomba. Uma hora a justiça vai vir. Sabe de quem eu lembrei? Essa semana foi uma coisa que permeou bastante a minha mente, sobre a justiça de Deus. Deus fez eu me lembrar de Davi. Quando Davi mandou matar Urias, o marido da Betseba. A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio e ele viu a Betseba andando por lá e ele a amou, né? E ele a desejou, e ele a buscou, e ele dormiu com ela, né? Coabitou, é a palavra que está no texto bíblico. Só que ela era casada. E Davi não sabia, eles não eram ocidentais como nós, não usavam aliança. Era difícil de saber se a mulher era casada ou não, principalmente se ela não falasse. Como ele era o rei, ela não falou. E ela engravidou, e ela se tornou amante de Davi. E estava tudo bem, até que ele descobriu que ela era a mulher do Urias. Quando ele descobriu isso, ela estava grávida. Ele mandou chamar ele do campo de guerra. A história é comprida, eu não quero me demorar nela. E ele não quis dormir com ela, para que então talvez ele tivesse a chance de dizer que o filho era dele. E ele se meteu numa enrascada miserável, por que não dizer desgraçada? E então ele resolveu mandar uma carta para o seu general Joabe, pelas mãos do próprio Urias, dizendo que Joabe devia colocar Urias num lugar bem renhido da guerra para Urias morrer. E ele fez isso. E o próprio Urias levou a carta selada pelo rei, ele não abriu.
Quando Joabe abriu a carta, leu o que estava escrito, olhou para Urias, ficou com dó, mas teve que obedecer, colocou Urias na beirada da muralha, a Bíblia diz que ele morreu. E então a Betseba ficou viúva e agora ela poderia casar com Davi, porém, o filho deles foi gerado num adultério. A Bíblia diz que ela terminou a sua gestação, e quando o filho dele nasceu, ele permaneceu alguns dias, eu acho que foram 7, não me lembro bem, 8, não tenho bem certeza. E a Bíblia diz que ele nasceu muito doente, esse bebê. E Davi, porque amava Betseba e também o seu filho, jejuou durante todo esse período, mas a criança morreu. Por que que isso aconteceu? Para a gente entender que o fruto do pecado é a morte. O pecado gera a morte, não gera vida. Então aquele ente querido e santo, aquela criança, morreu de uma enfermidade que ninguém sabia qual era, para que se cumprisse o que sobre a vida de Davi? A justiça de Deus. Aquele foi a morte do filho, foi a pena que Deus aplicou sobre Davi pelo seu pecado. E eu queria que você entendesse que no pecado há consequência. Há consequência. Talvez você pense que foi pouca coisa. Talvez até pensasse isso. Ainda bem que só o filho morreu, está tudo certo, né? Mas se você parar para entender o contexto da história, você vai ver que aquela criança era o próximo rei do reino de Israel. Ele era o filho amado de Davi. E Deus matou ele, irmão. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da vida e o Deus da morte. Deus matou a criança, recolheu ela. Você pode chamar como você quiser. A criança morreu. A Bíblia diz que por 7 dias Davi jejuou, orou, chorou, arrependido pelo pecado. Aí não teve conversa, irmão. Eu estava pensando nisso. Essa semana foi uma coisa que veio muito na minha cabeça sobre isso. Sobre o nosso pecado. E o tempo que leva para que esse pecado seja perdoado. A consequência do nosso pecado, o mal que nós geramos na vida das pessoas, em função de uma ação nossa, deliberada, consciente ou inconsciente, não importa. Nós fizemos. Nós engravidamos a Betseba, nós geramos o pecado. E através desse pecado, gerou a punição. E essa punição demanda tempo. O tempo para sermos alcançados pelo oficial de justiça. E quando o oficial de justiça bate no teu portão, vaso. Ele diz, você tem uma dívida aqui, você está sendo citado, o dinheiro que você tem no banco está grampeado, você não tira mais. Ou o teu carro está trancado aqui, trancou. Você vive um tempo sem pagar por isso, mas chega o tempo em que você tem que pagar por aquilo que você fez. Então aqui no mundo físico, como é que você faz para resolver? Você precisa pagar a dívida. Mas para você pagar a dívida, você precisa ser citado. Você saber que você tem dívida. E quando você sabe que tem a dívida, você tem que ir até lá e fazer um acordo. Então pagar. A nossa vida com Jesus é a mesma coisa. Davi, quando teve consciência do pecado, o que é que ele fez? Se arrependeu. Se arrependeu. Quando o profeta de Deus chamou Davi para conversar, o profeta de Deus naquele tempo, no reino de Israel, se chamava Natã. Quando Natã chama Davi para conversar e explica para ele o que ele tinha feito, matando Urias e tomando a sua esposa, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Então, quando nós temos a consciência do pecado,
E a Bíblia diz que o que traz a consciência do pecado para nós é o Espírito Santo de Deus. Através da pregação do Evangelho, nós passamos a ter o pleno conhecimento da verdade, e quando conhecemos a verdade, somos libertos da mentira. Então, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós temos a compreensão de que pecamos, onde pecamos, quando pecamos, como e com quem nós pecamos. Porque quando a palavra de Deus desce, ela traz a consciência do nosso pecado. Somos exortados pelo Espírito Santo de Deus através da pregação do Evangelho. E quando temos a consciência do nosso pecado, é necessário que haja arrependimento. Porque você entendeu o que você está devendo. Eu costumo dizer, sempre tem um ditado, e eu digo que satisfação paga a conta. E você pode não ter dinheiro para pagar uma dívida, mas o fato de você ir para quem você deve dar uma satisfação, dá a sensação de pago, sabia? Ao contrário de se esconder, fugir, correr. E nós precisamos da satisfação do nosso pecado. Pedindo perdão. Mas o perdão só vai brotar no teu coração quando gerar o arrependimento. Porque enquanto não vier o arrependimento no teu coração, você não vai ter a consciência de que você está errado. Uma coisa é o que as pessoas falam. As pessoas te acusam. Outra coisa, normalmente, é a verdade. Eu falo que numa briga sempre tem 3 lados. O lado da parte A, o lado da parte B e a verdade. E a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, ela traz para nós a verdade. E quando nós nos deparamos com a verdade, nós entendemos aonde erramos. Porque agora a gente aprendeu o certo, então a gente entende o que fez de errado. Mas quando esse entendimento desce no nosso coração, e você tem aquele sentimento de dizer, putz, não é assim? Puf, e que eu fui fazer isso? Nunca aconteceu isso com você, irmão? Hã? Quando você está distraído e passa num radar? Nunca aconteceu? Eu vou trazer um fácil aí da gente engolir. Ou você atravessa o sinal vermelho e não percebe que ele está vermelho. Isso não aconteceu com você? Você devagarzinho assim, o sinal está verde, fica amarelo, você conversando, fica vermelho, você passou. Aí você fala e fala, tipo assim, no sinal vermelho. Aí você olha e está lá o radar. O que acontece, irmão? Você percebe na hora que você pisou na bola. Porque você sabe que você está sendo observado pelo radar, que a multa vai vir, que você vai perder os pontos na tua carteira, e que mesmo que você tenha passado a 10 por hora, você acabou de furar um sinal. Porque você não estava prestando atenção. Você sabe que é errado, que você não pode passar no sinal vermelho, mas você não percebeu. Porque você estava conversando, ou porque você não, enfim, não importa por quê. Importa que você passou. Então a palavra de Deus é aquele radar. Eu uma vez estava lá em Curitiba, na Marechal Deodoro, bem no centro, e passei no sinal vermelho. Conversando com a Manuela, passei. Bem devagarzinho, estava procurando um endereço, um número. Ela, pai, você acabou de passar o sinal vermelho. Eu falei, ai, não acredito. Sabe o que eu fiz? Encostei o carro, desci e fui procurar o radar. Aí voltei. O que foi? Eu falei, não tem radar, graças a Deus. Aleluia. Ah, irmão? Quem nunca? Fez uma coisa errada e depois gerou arrependimento porque percebeu que fez uma coisa errada. Percebeu. Mas você só percebe depois.
Você não percebe antes. Você só percebe depois que você fez. Porque você não vigiou. Porque você não está vigiando. Davi não vigiou. Davi deveria ter perguntado para aquela mulher se ela era casada, mas ele não perguntou. Tem toda uma história, que eu poderia contar ela inteira para você. Desde o princípio, quando Davi matou Golias, e ele casou-se com a filha de Saul, Mical. É uma história longa. E a gente tem que retroceder quase 30 anos. Mas não interessa, não é um atenuante para o pecado que ele cometeu lá na frente. Então, quando ouvimos a palavra de Deus abre a nossa mente, nós percebemos as coisas erradas que fizemos, que fazemos, para que nós não façamos mais. Então a gente, lá no nosso passado, deixou dívidas e elas precisam ser pagas. Elas precisam ser pagas. A gente precisa pagar. Estamos devendo? Tem que pagar. Você tem que procurar quem você está devendo. Ô irmão, tudo bem? Como é que vai? Puxa, eu fiquei devendo aí. Nunca fez isso? Eu fiquei devendo aí faz uns anos aí, mas nunca pude pagar. Eu esqueci, eu estava andando esses dias. Eu lembrei que eu estava devendo para vocês. Eu vim aqui. Vê se você acha quanto eu estou devendo que eu quero te pagar. Desculpa. Você nunca fez isso? Eu já fiz. Eu já fiquei devendo muitas vezes. Eu não pude pagar. E quando a minha vida começou a melhorar, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Procurar as pessoas para quem eu estava devendo. Eu ia para muitas. E fui pagando, todo mundo. Todo mundo. Esses dias, vou contar um testemunho. Acho que ela deve estar me assistindo aqui, uma irmã. Trabalhou numa empresa para uma pessoa que eu indiquei. Era uma pessoa da nossa igreja. E ele tinha uma empresa. E ela também era da nossa igreja. E eu falei, eu convidei ela para ir trabalhar. Ó, vai lá, você vai ajudar o cara e tal. E ela trabalhou lá durante algum tempo. E de repente o cara era picareta, faliu a empresa dele e ele não pagou ninguém e não pagou ela. Ela nunca me cobrou. Isso deve fazer uns 10 anos atrás. Nunca me cobrou. Ah, pastor, você que me colocou lá e o cara não me pagou. Nunca. Mas uns 3 meses atrás, não acho, ou 4, eu estava orando e eu lembrei dela, irmão. O Espírito Santo fez eu lembrar dela. Falei, caraca, por que o senhor está me lembrando dela? Eu falei, eu vou conversar com ela. Eu comecei a procurar ela por aí pela cidade. Eu moro aqui. Eu encontrei. Irmã, quanto tempo que eu não te vejo, abracei e tal. Eu preciso te perguntar uma coisa que está me incomodando. Ela disse, o quê? Aquele cara pagou você? Ela disse, não. Eu falei, então eu vou te pagar. Não, pastor, por quê? Eu falei, porque eu tenho obrigação moral de fazer isso. E o Espírito Santo fez eu lembrar de você. Ela olhou para mim e começou a chorar. Sério? Eu falei, sério. Se fosse hoje a dívida, você acha que você teria quanto dinheiro de receber? Eu falei, pastor, eu não sei. Trabalhei tantos meses, ganhava tanto. Sei lá, acho que uns 2.000, 2.500, acho. Eu disse, então eu vou te pagar 5.000 para cobrir a tua dívida. E pelo juro, pelo tempo, por tudo, você aceita? Vou te pagar em 2 vezes, eu posso te pagar 2.500 por mês. Está aqui, vou te dar 2.500 e mês que vem eu vou te dar mais 2.500 e eu vou te pagar. Eu faço questão de pagar você. E paguei. E vocês não têm noção a alegria do meu coração. A alegria do meu coração. Quando eu paguei a segunda parcela dela. E eu pensei, quando eu paguei, eu saí, eu disse, a alegria dela de ter recebido, ela está numa situação financeira muito difícil. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fui orar, falei, Jesus, que alegria. Eu saber que eu nunca mais, alguém vai falar que eu estou devendo alguma coisa para alguém, nem moral. Não devo nada. Essa era a última obrigação que eu tinha na minha vida e eu paguei. Porque um dia, quando eu chegar diante de Deus, eu não quero que o diabo me acuse
Porque a Bíblia diz que o diabo ele vai estar presente. E ele vai te acusar. E vai dizer assim, você ficou devendo para aquela pessoa. E você é salafrário, você não pagou. E você podia pagar. Que uma coisa é você ficar devendo quando você não pode, e a outra é quando você pode e não paga. Né? Tem dois tipos de devedor, o que não pode e o que não quer pagar. Tem que diferenciar. E Satanás vai estar lá com aquele dedão sujo dele, para pôr no teu nariz. E querer te envergonhar diante de Deus. E eu estou falando de dever uma grana, mas é óbvio que o texto não está falando disso. Ele está falando de dever uma pedra. Né? De ter um pecado lá atrás, de ter um pecado oculto, de ter um troço lá para trás, que ficou escondido, esquecido com o tempo e que precisa ser resolvido. Precisa ser acertado, uma dívida passada que precisa ser acertada. Porque senão a tua vida não anda. Porque a tua bênção, ela bate na justiça de Deus. E dela não pode passar, porque a palavra de Deus diz que primeiro você tem que se consertar. Primeiro você tem que resolver os teus problemas. Primeiro você tem que reconhecer o teu pecado. E reconhecendo o teu pecado, primeiro precisa vir o arrependimento. Reconhecimento, arrependimento e perdão. São três coisas. E então quando há o reconhecimento, gera o arrependimento. E quando gera o arrependimento, o Senhor olhando para o teu coração sabe que o teu pedido de perdão é sincero, Ele te perdoa. E a justiça de Deus sai de sobre a sua vida. Você fica sem dever nada para ninguém. Então toda vez que o Senhor quiser te abençoar, e Ele der ordem para o anjo, né, e fala, anjo, dá uma olhada no cartório do céu aí. E vê se o Eric não tem nenhuma dívida aí, o CPF dele está limpo, aí no cartório do céu, né? Não da terra do céu. Tá tudo certinho aí, se arrependeu, acertou, tá tudo, tá. Então pode descer lá, abençoar ele. Porque se bater no cartório do céu, irmão, e der na trave, ele fala, anjo, pode ficar aqui, o irmão está em débito aqui, não vai dar para abençoar ele. Por que que isso acontece, pastor? Por causa da justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele mede as coisas com um prumo. Ele tem um prumo de medir. Quer dizer o que é isso? Que Ele tem um peso só. Uma medida só. E nós precisamos nos adequar ao peso e à medida de Deus. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Não é a sua medida, é a medida de Deus. Não é o meu conceito de certo e errado, é o da Bíblia. É o que a Bíblia diz. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que nós achamos. Não. Ah, pastor, a minha esposa está meio mal, mas ela toma muita cachaça e dela fica cozida, daí o diabo pega ela. Mas quem compra cachaça e leva para dentro de casa? Ah, eu compro, mas eu compro para mim beber. Eu chego lá, ela bebe tudo. Mas será que se você não parar de comprar cachaça, ela não vai parar de beber e daí você vai parar de ter problema? É fácil. Estou voltando, né? Para o princípio. É fácil você lançar as responsabilidades sobre os outros. Difícil é você assumir a tua culpa. Você entender que você plantou e você está colhendo. Você plantou, você colheu. Ah, pastor, mas a bênção de Deus está demorada. Demorada? Será que você não pisou muito na terra? E daí a semente ficou ali compactada, naquela terra compactada e teve dificuldade para nascer? Nunca pensou nisso, não? Nunca pensou nisso? A Bíblia diz que é um tempo de plantar, um tempo de colher. Amém? Mas quando a terra está fofinha. E quando você joga a semente e fica fazendo assim, ó. E fica um concreto aquilo ali. Quantos anos vai levar para a semente romper aquele solo duro que você mesmo pisou? Aí vai demorar para nascer, irmão. Deus está reclamando que está demorando a bênção?
Você vai ficar reclamando que a coisa não acontece na tua vida, mas você mudou em quê? Em que você mudou? Depois que você veio para Jesus, que você está na igreja, no que mudou o teu comportamento? As tuas palavras, os teus sentimentos. Em que mudou, irmão? Fala para mim. Ou você está na igreja faz 5, 6, 7, 8 anos e continua agindo exatamente como você era lá atrás. Da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, reagindo do mesmo jeito, usando as mesmas palavras. Uma pergunta simples para uma resposta simples. Se não há transformação, é porque não houve arrependimento, irmão. Não é assim? Você canta aquele hino, eu quero ser um vaso novo. Hã? Você quer ser um vaso novo, mas daí você não deixa Jesus mudar a tua vida? Não muda teus conceitos? Não admite os teus erros? Continua com o queixo duro? Não vou fazer. Eu não vou. Que se dane. E daí você quer que a tua semente brote, irmão? É isso? Aí você quer que a graça de Deus, que o poder de Deus, que a misericórdia de Deus, que a bênção de Deus superabunde na tua vida? Como? Se você não deixa o Espírito Santo brotar em você, se você não deixa o Espírito Santo inundar você, se você não deixa o Espírito Santo encher você. A gente precisa entender isso aí, irmão. Você precisa entender que o tempo muitas vezes está esperando você. E vou dizer uma coisa para você, essa semana foi uma coisa que veio forte no meu coração. Não sei porquê. O que está para acontecer e eu não sei. Mas eu estava pensando sobre isso hoje, já de ontem para cá, um pensamento que tem vindo na minha cabeça. Sobre por que as coisas demoram tanto para acontecer. Porque a roupa, quanto mais suja, mais tempo leva corando no sol. Quem lembra o que é corar? Não é assim que você faz? Você joga que boa lá, não sei o que você põe na roupa. E aí você deixa lá no sol. Esperando reagir. Para ver se fica branca de novo. Mas se ela estiver muito encardida, ela tem que ficar muito tempo corando, irmão. Mas quem encardiu a roupa foi você. Não foi Deus, a culpa não é dele. Quem agravou o pecado é você. Quem demorou muito tempo para se convencer do pecado? Você. E agora você está com pressa? Então nós, eu e você, observamos o que a palavra de Deus diz para mim. Que nós devemos vigiar em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso comportamento, ao nosso relacionamento para com Deus. Devemos refletir antes de ficar orando e pedindo para Deus abrir a porta, para Deus fazer um milagre. Nós devemos orar e falar, Espírito Santo, será que eu não estou devendo nada? Espírito Santo, será que não está demorando porque tem alguma coisa que eu não estou vendo? Será que a minha bênção está demorando porque eu não estou percebendo que eu pisei na bola durante muitos anos? Fiquei quase 30 anos na lama e daí eu quero que limpe em 30 dias? Pastor, mas a Bíblia diz que se eu pedir perdão, estou perdoado. Tá, mas a consequência do teu pecado, ela vai vir integralmente. Integralmente. E nós precisamos, porque a Bíblia diz, isso é que eu estou te falando é a Bíblia. A Bíblia diz que aquilo que você planta, você vai ter que colher. E o que se colher, você vai ter que comer. Tudo. Porque foi você que plantou. É a lei da semeadura. Pode plantar o que você quiser. Tá sus. Aí quando nascer, irmão, é você que vai ter que comer. Não é os outros. Porque os outros não tem nada a ver com o que você planta. Entendeu? Os outros até às vezes pula junto com você, porque está na mesma casa, na mesma família.
Aí você fez um troço errado, todo mundo paga. Né? Faz parte. Mas é em função do que você fez. É em função das coisas que você falou. A bênção demora. Então você não tem o direito de entrar na presença de Deus e reclamar, murmurar, que está demorando, que não está dando certo, que para todo mundo é bênção, mas para mim só dá na trave. Ah, você não olhou para o teu passado? Você não olhou quanto tempo você demorou para reconhecer o que você tinha feito com Urias? Será que o sangue de Urias não está clamando justiça lá sobre a sua vida? E você acha que não? Quem é Urias, pastor? Urias que se dane. Será que é assim que Deus pensa? Sei lá, gostosão, bonitão, cabé de sebo e Urias morto, miserável. E o sangue dele clamando da terra pela justiça. E você orando para Deus fazer justiça na tua vida, Ele vai fazer sim. Vai fazer. Mas quando a justiça vir, ela vem parelha sobre todos, de igual maneira, com igual força, com igual intensidade. E nós precisamos ter este entendimento de que a justiça de Deus, ela é igual para todos, porque Deus tem apenas um peso, só um. Deus não tem dois. Ele não tem dois pesos, duas... Não. O que você fez, irmão? Você plantou, você vai colher. O que você fez, você vai responder. Não tem conversa. Passou o sinal vermelho, irmão? Multa. Multa. Se tiver que perder a carteira, você vai perder. Você vai aprender a prestar atenção. Na boa ou na ruim, a opção é tua. A opção é tua e minha. Claro, essa palavra ela é para todos nós. E eu vou ler de novo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E o teu serviço por fazer. Não vos ache dormindo e você ainda não percebeu o pecado, não percebeu o juízo, a justiça. Então nós, ao vigiarmos e orarmos, somos alertados, mais uma vez eu vou dizer, a pregação do Evangelho e o Espírito Santo de Deus, que vem com a pregação do Evangelho, nos exortam da justiça, do juízo, não é? E do pecado. E quando nós, exortados, acordamos para Ele, despertamos para Ele, despertados agora, temos no nosso coração gerado o arrependimento. Quando o arrependimento for gerado no teu coração, do céu vem o perdão. E devidamente perdoado, pagou a tua fatura. Você não deve mais. E ninguém mais vai te cobrar. Não vai receber a visita do oficial de justiça indesejada. Não vai ter os teus bens bloqueados. Pelo contrário, você vai poder ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Amém? Fique de pé que a gente vai orar. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos. Quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus,
Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos exortar da justiça, do juízo, do pecado. Que o Senhor venha trazer o convencimento, o entendimento, para que a gente perceba, entenda, compreenda a tua palavra. Para que saibamos de fato quem somos, de onde viemos. E então, Senhor, devidamente localizados, saibamos aonde estamos e para onde vamos. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, com a tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, com a tua palavra. Que ela possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, Pai, de todas as coisas. Para que a gente possa abandonar o pecado, as coisas erradas. Para que a gente passe, Senhor, a semear uma boa semente. Para que a gente não impeça a bênção sobre as nossas vidas, com as nossas atitudes. Mas que nós possamos nos reconciliar com o Senhor. E arrependidos sermos então perdoados. Para que a nossa vida seja mudada, transformada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Nos alcança, meu Deus, com a tua misericórdia. Nos alcança, Senhor, com o teu poder. Nos ajuda, Senhor, a abandonar o pecado, a abandonar a iniquidade e andar, meu Deus, na tua presença, para que sejamos uma bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Quem trouxe a sua oferta, levante a sua mão, o seu dízimo. Você que está em casa, se quiser enviar aí a sua oferta, o seu dízimo. Os irmãos vão estar trazendo as referências bancárias da igreja e você vai poder fazer isso aí, caso queira. Essa semana que vem, já na terça-feira, a gente tem Santa Ceia em Curitiba. Quinta-feira, Santa Ceia São João Batista. Sábado, Santa Ceia aqui, tá? Não esqueça. Culto de sábado é culto de Santa Ceia aqui em Guaratuba. Terça-feira, culto de Santa Ceia em São José dos Pinhais. Quinta-feira, culto de Santa Ceia em São João Batista. Não esqueçam, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas. E o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe toda a tua igreja e todo o teu povo nesse domingo. Diante de Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção desça sobre a vida de cada um de nós. Amém e amém. Pode se levantar, vir trazer as suas ofertas aqui, por favor. Amém? Fique em pé, você de casa, fique de pezinho aí. Ou se você não puder, abra suas mãozinhas, feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua bênção. Que o Senhor possa alcançar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa abençoar os casamentos, abençoar os relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisos. Em nome de Jesus, meu Deus, que a tua bênção venha sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai, o nosso trabalho, todos os compromissos de trabalho que temos nessa semana sejam abençoados. As reuniões, em nome de Jesus, meu Deus, as viagens, que o Senhor venha abençoar as feiras e tudo aquilo que o teu povo tem agendado para essa primeira semana de agosto. Que venha ser abençoado, meu Deus, o mês de agosto, na vida da nossa igreja, do nosso povo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre o nosso povo, e que o Senhor nos abençoe nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Que a tua bênção, Senhor, venha, se manifeste, se espalhe sobre cada um de nós. E que o Senhor venha multiplicar, papai, o azeite. Que o Senhor venha multiplicar a farinha na nossa despensa, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem comigo, amém. Deus abençoe vocês. E vamos embora. Boa semana. Tchau.